Estamos perante um exemplar de um motor diesel de 4 tempos, onde o combustível utilizado é óleo diesel e a combustão desse combustível é feita considerando o ar admitido, que após comprimido e aquecido, em contato com o combustível injetado, vai gerar uma reação de combustão, onde calor vai ser liberado e, consequentemente, nós vamos ter a realização de um trabalho mecânico, empurrando o pistão para baixo e, consequentemente, transferindo para o eixo de manivelas um esforço que vai poder ser aproveitado para um equipamento acoplado ao motor, que pode ser, por exemplo, uma transmissão de um automóvel, o acionamento de uma bomba d'água ou mesmo o acoplamento por um gerador para a geração de energia elétrica. A invenção das máquinas de combustão interna, os motores de combustão interna, foi uma enorme revolução. Mudaram as formas de trabalho, mudaram as formas de morar, mudaram as formas de se locomover. Foi realmente uma grande revolução cujos efeitos funcionam até hoje. Muito maior até do que a revolução digital, que é feita, falado muito sobre como está mudando o ser humano, como está mudando a civilização, mas não, até nos últimos 20 anos mudou alguma coisa, mas não chegou nem perto do que a invenção dos motores de combustão interna mudou o modo que a humanidade funciona. O motor de combustão interna torna possível o surgimento do automóvel. A popularização do carro transforma a gasolina em um produto cada vez mais valioso. Em 1910, as vendas de gasolina excedem pela primeira vez as de querosene. A demanda pelo petróleo toma seu impulso definitivo. O mundo torna-se cada vez mais veloz. No começo, então, do século XX, discutia-se se aquela velocidade não iria ser problemática ao coração, se aquilo não iria trazer problemas visuais, porque o carro subia e descia. Já se andava em velocidade nos trens, mas o trem era estável, não tinha aquele saculejo do automóvel. Tinha roupas de automobilista. Tudo isso daí surge, e surge também, paralelamente, o marketing de vendas de automóveis. A Ford inicia a fabricação de carros em série. Em 1910, a Ford produz 34 mil automóveis e consegue vendê-los a preços populares, alavancando ainda mais o consumo do petróleo e impulsionando a cultura americana do automóvel. Naqueles primeiros anos, os automóveis existentes eram movidos tanto a petróleo, a gasolina, quanto a eletricidade. Os primeiros automóveis houve vários movidos a eletricidade, possibilidade que foi depois abafada pelo petróleo. O Santos Dumont, que era um playboy em Paris, correndo para lá e para cá, namorando, pulando, subindo nos balões para impressionar as namoradas dele, então, corria por Paris, num dos primeiros automóveis que surgiram, movido a eletricidade. Mas tudo isso foi sufocado pelo petróleo. Já no início do século XX, o petróleo passa a ser um motivo de disputa e guerra entre nações. O Oriente Médio desperta o interesse britânico devido às suas imensas jazidas. A descoberta de que o Oriente Médio era um mar de areia sobre um oceano de petróleo levou os ingleses a toda uma operação diplomática que, durante o período da Primeira Guerra Mundial, aproveitou-se do fato da necessidade de destruir o Império Turco, que já vinha em acelerada decadência desde o início do século XX, dentro de um jogo já de conseguir o controle das fontes petrolíferas do Oriente Médio. A
Primeira Guerra Mundial, a busca do petróleo era alguma coisa essencial, porque os navios haviam passado do carvão ao óleo combustível e os navios não podiam se deslocar se não tivessem fontes de abastecimento. Com a Primeira Guerra Mundial, né, você tem os Estados Unidos começando a se tornar uma potência hegemônica. Então, para eles também interessa entrar nesse jogo colonial, entrar nesse jogo do comando, mas não através de qualquer forma de ação diretamente diplomática. A diplomacia fica guardada para os americanos como arma de segundo uso. O primeiro uso é a forma empresa. É justamente aí que começa a se desenhar as famosas 7 irmãs do petróleo, que vão operar em todo o mercado internacional, dividindo como fatias de um queijo, né, num processo de cartelização muito forte, sendo que as chamadas 7 irmãs, 5 são empresas norte-americanas, né? Alguns países julgam-se prejudicados na divisão das novas colônias. Explode a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha sai em busca de algumas fatias do bolo das grandes nações. Ocupar o mundo com a sua investida implacável sobre a Europa Ocidental era algo tão importante quanto esse domínio futuro das fontes petrolíferas do norte da África e do Oriente Médio. A Blitzkrieg, né, esse apanágio da expansão alemã violentamente rápida sobre a Europa, né, é, na verdade, uma blitzkrieg de derivados de petróleo, quer dizer, a velocidade dos tanques, dos caminhões, mobilidade dos jipes, das lanchas, dos grandes navios, dos destroyers, enfim, é uma rede de motores, né, movidos a óleo fantástica que garante toda essa mobilidade enorme da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo comenta, né? Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras e ferrovias, e a Segunda Guerra Mundial é uma guerra de movimento, né, de grandes movimentos, enormes deslocamentos de tropas em pequeno espaço de tempo. Mais uma vez, né, os norte-americanos estão levando vantagem nisso, né, porque eles realmente continuam sendo os maiores produtores e os maiores exportadores de petróleo. Dissipada a fumaça levantada pela Segunda Guerra Mundial, restam duas superpotências: Estados Unidos da América e União Soviética.